Quando eu entrei na biomedicina foi em 2003. A estética não pertencia às habilitações da biomedicina, mas tinha um leque muito grande, né? A minha grande paixão inicial foi a microbiologia. Já trabalhei em várias facções, divisões, né, da microbiologia, micro de alimentos, microbiologia clínica, microbiologia ambiental por um tempo também, envolvendo genética e outras técnicas. Então, essa era a minha área original de formação e a área que eu trabalhei, inclusive, muito tempo com iniciação científica e também depois, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente como biomédica, atuei em fábrica de alimentos com controle de qualidade de alimentos, controle microbiológico. Eu comecei muito antes da estética entrar no rol. Então, em 2010, eu já estava fazendo mestrado, quando foi aprovada a legislação permitindo que o biomédico pudesse atuar na estética. Acendeu uma primeira luzinha, falei, em algum momento eu vou incluir isso na minha trajetória. Mas aí eu fiz o mestrado, eu gosto muito de pesquisa, emendei com o doutorado. Quando eu finalizei o doutorado em 2016, eu fui chamada para coordenar uns cursos de graduação, incluindo da biomedicina, aí já era outra pegada, eu pude ter oportunidade com locais de estágio na área da estética, vi muitos ex-alunos meus atuando e me interessei mais uma vez, acendeu a luzinha, falei, em algum momento eu tenho que inserir isso na minha vida. Depois desse momento eu fiz um pós-doc, falei, bom, agora está na hora de dar uma oportunidade para a estética. Então, em 2023, eu pesquisei muito antes de iniciar, pesquisei mercado, porque eu já não era mais tão nova, né, não estava caindo de paraquedas no mercado, eu já conhecia. Então, eu pesquisei muitas pós, pesquisei os cursos, pesquisei sobre aula prática, porque vivência com pipeta eu tinha muita, mas com seringa, agulha, não era a minha primeira área. Então, eu me interessei muito pelo Nepulga, porque tem várias vivências clínicas, e essas vivências realmente nos ajudam a treinar. E isso era muito importante para mim, porque eu vinha de outra área, né? Eram mais de 13 anos atuando em outras áreas. Então, comecei após o Nepulga, fiz as teóricas primeiro, fiz uma aula prática para ver se eu conseguia mudar de área para estética ou não. E aí, na primeira aula prática, eu me lembro de ter terminado a aula assim, nossa, não tenho certeza se isso vai funcionar bem. Estudei um pouco mais, dei uma nova oportunidade, continuei fazendo as aulas e vim fazer 4 vivências clínicas em sequência. No final da 4ª vivência clínica, que era, no fim das contas, a minha 5ª prática, eu tive certeza que eu conseguia aplicar. O Nepulga, ele me preparou para isso. Eu consegui ter um entendimento aqui na prática, uma vivência que realmente foi funcional. As práticas, elas são muito boas, nos permitem aprender de verdade. Isso fez muita diferença para mim. Como eu sempre busquei mais formação, a questão do salário não era tão crítica para mim, porque eu já estava num nível, né, mais afunilado. Mas a questão do horário, sim, era crítica. E eu passei por um momento de maternidade e o tempo faz muita diferença na nossa vida. E eu vi também na estética uma oportunidade de gerenciar melhor o meu tempo, atender nos horários que me atendem, fazer a minha própria agenda, fazer um dia de plantão para atender profissionais que não conseguem vir no horário comercial, mas um dia de plantão me permite uma flexibilidade de horário durante o horário comercial, para ficar com a minha filha, com a minha família, né? Isso, para mim, é um ponto crucial. Eu sou muito feliz dentro da biomedicina, as áreas que eu atuei sempre foram muito apaixonantes para mim, mas depois de 14 anos, principalmente na docência, eu senti que agora eu precisava mudar os ares. Então, a estética, ela veio como essa estratégia também de desviar um pouco da docência, que é a minha atuação profissional mais recente, né, e mais longínqua, que são, de fato, 14 anos. Eu até brinco que o ano que vem eu vou usar a faixa de debutante, né, 15 anos na docência, sempre nas mesmas áreas. Então, acho que eu cansei um pouquinho, estou buscando uma estética assim, como um novo leque, até mesmo para lecionar, mas lecionar outra área. Então, veio mais nesse sentido, de buscar outro momento, né? Tanto para gerenciar meu tempo na clínica, atuando na estética, quanto para atuar na docência, que também está no meu coração, né? É inegável. O laboratório eu domino bem há muitos anos. Pipetar, né, preparar soluções, essas técnicas são muito usuais para mim. Mas seringas e agulhas,
são um universo totalmente distante da minha atuação profissional. Claro que na graduação eu tive contato, né, porque a gente faz coleta de sangue, o carro-chefe do curso de biomedicina é análises clínicas, então a gente tem contato com sangue, isso é uma coisa tranquila para mim. Mas eram 14 anos sem tocar numa seringa, nem para coletar sangue. Então, a maior dificuldade era aprender a instrumentação. Por isso, as vivências práticas foram tão importantes para mim. Agora eu me sinto mais segura na atuação, né, dentro da estética. Toda a minha família já recebeu pelo menos um procedimento estético, então acho que agora que eu confiei, né, eles confiaram em mim, me prepararam para isso, me deram confiança para atuar em outras pessoas, né? Então agora é atuar na área da estética, abrir o meu espaço, começar a gerenciar a minha agenda, poder ficar um turno com a minha família e atuar nos outros turnos dentro da estética, na minha própria clínica, no meu espaço. Estou sonhando com esse momento e continuar na docência, porque sempre esteve no meu coração, não pretendo largar, faz parte da minha vida, mas agora de uma forma complementar. Como eu passei muito tempo vivenciando outra área, eu comecei com muita resistência a vir para a estética. Mas eu fui a uma formatura que mudou o meu modo de ver a estética. A líder, ela fez um discurso e falava alguma coisa assim. Foi a primeira pessoa que abriu meus olhos para a estética como atuação real. Não é somente, são palavras dela, né? Não é somente sobre aplicar, né, uma toxina no paciente, não é somente sobre fazer uma massagem relaxante numa pessoa. É sobre fazer uma drenagem linfática numa grávida e perceber que aquela grávida, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai dormir melhor, ela vai se sentir bem, e isso vai impactar até no desenvolvimento do bebê. É sobre atuar junto a uma pessoa que teve câncer de mama e retirou as mamas, que está se sentindo vulnerável, e aplicar alguns protocolos que vai fazer ela se sentir mulher. E isso muda o seu sentimento diante da estética. E você entende que é muito mais profundo do que simplesmente agulhas, gás e seringas, né? Você entende que aquilo ali é a autoestima, é o dia a dia, é a vida da pessoa. Você ajuda aquela pessoa a ser um pouquinho mais feliz. Não pode ter missão mais linda que essa. Eu pesquisei muitos cursos antes de escolher o Nepura. Como eu disse, eu não sou mais tão nova, né? Então eu precisava ser certeira na minha escolha. Então, eu pesquisei muito sobre as vivências práticas, eu busquei muitas pessoas que tinham feito o curso, conversei com pessoas, colegas, ex-alunos, né? Eu conheço muita gente que atua na área, e depois de muitas conversas, recebi muitas indicações no Nepug e vim, né, verificar. Eu vim até aqui na unidade conhecer as instalações, os laboratórios, antes de me matricular, fui muito bem recebida, observei como eram as disposições, e durante as práticas, no primeiro dia, eu estava aprendendo a parte de semiologia na anamnese, depois que a gente passou algumas horas aprendendo a anamnese, no primeiro dia eu apliquei em alguém. Aquilo foi muito impactante para mim, mas assim, quando aplicou a aplicação, claro que eu tremia totalmente, mas eu fui percebendo que assim, tem condição. E aí, na segunda prática, foi muita repetição, muita repetição. No terceiro dia de prática, mais repetição. No quarto dia, eu estava dominando, já chamei minha família, tinha paciente, era domingo, eu trouxe 4 pacientes. Então, assim, eu me empolguei porque eu percebi que eu conseguia. E quem me deu isso foram as vivências práticas do Nepug. Então, eu sou muito grata porque se hoje eu tenho confiança para aplicar, foram as vivências práticas, né? A gente colocando a mão na massa, pegando os materiais, usando mescla de verdade, aplicando em pessoas de verdade, tanto paciente modelo quanto os próprios alunos, que isso me deu essa confiança, essa destreza nas aplicações, e sobretudo a confiança para trazer minha família e aplicar, né, para ter confiança de atuar no mercado. Os próximos passos, né, eu tenho que acoplar o que eu trouxe de bagagem de outras áreas com esse novo conhecimento que eu adquiri. Então, pretendo atuar como uma clínica, abrir um espaço, né, propor protocolos, atuar em sistema de turno, porque é uma coisa que eu não vejo na estética, procurar nichos. Então, meu sonho agora é abrir um espaço que atue em nichos que estão pouco explorados no mercado, porque é uma capital, então precisa entender o mercado e atuar na brecha que o mercado oferece. E
poder gerenciar melhor o tempo. Eu estou grávida de 5 meses, então quando meu bebezinho nascer, eu já pretendo estar atuando na estética com mais tempo livre, com mais tranquilidade, para poder escolher o que eu quero fazer, né? E não ficar, às vezes, dependente de uma jornada maior.